vai ser um assunto bem interessante, justamente porque acho que todo mundo, né, nesse momento está buscando para alguns recursos para os nossos clientes e parceiros, para a gente poder continuar também a realizar os eventos. As empresas têm a necessidade também de estar presente com os seus clientes. E hoje a gente vai ver aqui alguns recursos, né, que nós podemos fazer nessas reuniões online para realmente atrair a atenção do nosso público, né, porque realmente é uma sensação diferente quando estamos presente numa sala de reunião e virtualmente, né. Gostaria de reforçar mais uma vez para vocês que o Grupo Vitória Hotéis, nós temos 5 unidades, 3 aqui em Campinas, uma em Paulínia, uma em Indaiatuba. Todos os nossos hotéis já se enquadraram, né, nas novas normas, nos novos protocolos em relação ao coronavírus. Então, todas as adaptações em relação a distanciamento entre as pessoas, nas salas, em todo o formato, os cuidados também na higienização. Então, todos estamos passando por todos esses processos internos, tanto na estrutura quanto em treinamento de funcionários, para realmente poder estar atendendo os nossos clientes de forma plena e segura, dentro de todos os protocolos. E também poder auxiliar neste momento, né, que todo mundo está buscando soluções, assim como os nossos hotéis, e estamos todos capacitados para poder recebê-los para esse tipo de reunião que a gente chama de híbrida, né? A gente vai ouvir um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente consegue ter pessoas presentes e pessoas remotas, podendo aproveitar todo o conteúdo da reunião, da mesma forma que se estivesse presente. Tá? Então, eu queria agradecer mais uma vez a atenção de todos. Eu vou passar agora a palavra para o Henrique, que é diretor da Saga, para também introduzir aí o que nós vamos ter um pouquinho nesse webinar. E depois do término da nossa palestra, a gente também vai abrir para as perguntas, para as dúvidas de todo mundo. Tá? Agradeço mais uma vez e passo a palavra para o Henrique. Obrigado, Fabi. Gente, boa tarde. Como a Fabi disse, sou o Henrique, da Saga Eventos. A gente queria hoje trazer algo um pouco diferente para vocês. Tá? Acho que todos estão mais do que saturados da quantidade de webinars, né, que tem acontecido todos os dias, todos os períodos. Então, para isso, a gente pensou em trazer uma contextualização desse momento histórico que a gente vive, tá? E usar essa apresentação para ilustrar aquilo que a gente está propondo aqui, em termos de conceito do que é um evento, que pode ser um evento online. Para isso, a gente tem aqui presente o Gustavo. O Gustavo, ele é historiador, né? O currículo dele, de forma breve aqui, eu resumi, eram 10 páginas de currículo, mas ele já tem 75 anos, e eu dei uma resumida. Ele é historiador, então, ele é professor há 18 anos, ele é historiador formado pela Unicamp, ele tem mestrado também em História e Filosofia da Educação pela Unicamp. Ele é assessor pedagógico nos colégios Notre Dame, Rio Branco e Múltiplos, né, todos de Campinas. E também possui uma coluna semanal na Rádio Brasil. Tá? Então, eu vou deixar a palavra com o Gustavo. Em minutos, voltamos para abordar nosso tema principal aí, que é atrair a atenção do nosso espectador nesses eventos online que todo mundo está fazendo. Tá bom? Obrigado, Gustavo. Fica com a palavra. Boa tarde, pessoal. Eu vou me levantar também. Tenho o costume de falar em pé com os meus alunos. Então, eu queria bater um papo com vocês a respeito desse tema e também servir aí como uma forma de demonstrar tantas ferramentas que a Saga e o Henrique querem trazer para vocês. Deixa eu pegar meu passador de slides aqui. Como você pode ver aí na tela, lições da história contra o Covid. Eu tenho 10 minutos para abordar lições e eu fui um pouco ousado, vou fazer um retorno na história. Eu vou voltar até a origem da humanidade. Vamos voltar para a pré-história, no período paleolítico, assim você mata a saudade das aulas de história que você teve no colégio, tá bom?
Dá uma olhadinha na tela. Essa pergunta eu pretendo, ao final desses 10 minutos, responder com vocês. Qual será a lição que nós aprendemos com a história nesse momento de pandemia tão grave, nessa crise, né, que a gente nem podia imaginar que poderia acontecer. Então, qual a particularidade da nossa espécie para você começar a pensar no início desses 10 minutinhos? Eu vou lançar uma pergunta para você agora, na verdade, 2 perguntas. Dá uma olhadinha nessa imagem antes de olhar as perguntas. A primeira pergunta que você vai receber tem a ver com essa imagem. Possivelmente você já encontrou em algum momento, em algum passeio, quem gosta de museu, quem gosta de história como eu, já deve ter se deparado com ela. A primeira pergunta é sobre essa pedra, não vou dar mais destaques agora, depois a gente vai ter algumas informações sobre ela. E uma segunda pergunta genérica, que a gente vai usar também a esse respeito, tá bom? Então você está recebendo a primeira pergunta, quando surgiu a nossa espécie, tá? O Homo sapiens sapiens. E a segunda pergunta relacionada, então, a essa imagem, beleza? Eu estou recebendo aqui na tela que vocês já têm acesso a essa ferramenta. Eu consigo ver as respostas, vocês estão bem divididos, tá bom? 5 mil, 50 mil, 300 mil ou 7 milhões de anos. Muito interessante aqui. Tem uma questão que já está ganhando aqui disparado, com 43%, mas está bem dividido. O público, a nossa audiência aí, temos aproximadamente 150 pessoas assistindo a nossa transmissão. De 144 respostas, recebi um pouco mais de 50%, consigo ver tudo, depois eu vou mostrar para vocês como é que isso aqui funciona, tá bom? E é interessante porque está ganhando disparado agora, deu uma mudada aqui, a terceira alternativa, 300 mil anos. Temos 10% das pessoas responderam 5 mil anos, 32% das pessoas responderam 50 mil, está dando uma oscilada aqui, 16% 7 milhões de anos, e as demais pessoas, um pouco mais de 40%, com 300 mil anos, tá? A origem da humanidade. Por que eu comecei com essa pergunta? Vamos lá, pessoal. Eu comecei com essa pergunta porque quando a gente fala da humanidade, do Homo sapiens sapiens, essa imagem vem à mente de muita gente. E está errada, essa imagem está completamente errada do ponto de vista histórico, né? Do ponto de vista da evolução. Essa imagem sugere que há uma transferência das espécies, né? Uma evolução das espécies linear. Como se lá, desde os primeiros hominídeos, há 7 milhões de anos, os primeiros hominídeos apareceram, nós teríamos a transição para a nossa espécie, que é Homo sapiens sapiens, sempre pulando de uma para outra. Isso não é verdade. Tá? Hoje a gente sabe que há 30 mil anos na Terra, coexistiam 5 espécies diferentes de hominíneos. A gente nem usa mais o termo hominídeo, tá? 5 espécies diferentes. Se você já viu o filme The Croods, você sabe o que eu estou falando, né? De repente tem lá um Homo erectus e ele se depara com um Homo sapiens, né? 2 espécies diferentes de hominídeos, uma tem capacidade de criar coisas e tudo mais, e abstração, e a outra não. Tá? Então, ignoramos essa passagem, esquece os 7 milhões de anos, quem respondeu os 7 milhões foi muito longe. A idade da humanidade, a maioria acertou, está na casa dos 300 mil anos, pessoal. Pesquisas arqueológicas recentes dizem que tinha alguém igualzinho você, passeando na África há 300 mil anos atrás de comida, e se protegendo das feras, dos grandes animais que existiam. Não existiam dinossauros, como a gente sabe, mas existiam animais da megafauna, né? Essa seria a imagem adequada. Então, a nossa história começa aí, a história da humanidade começa aí. Aqui, na parte de cima, você consegue ver o Homo sapiens, tá? Um crânio branquinho ali em cima, mas o processo evolutivo, que durou 7 milhões de anos e nos separou, então, de outros primatas, como o chimpanzé. Sabia que o chimpanzé é seu irmão em 98% do seu código genético, né? 98% do seu código genético é idêntico a de um chimpanzé. Tá? Então, nós tínhamos um ancestral em comum, ninguém sabe o que é, e deu no que deu, viramos o Homo sapiens. O que eu queria falar sobre a pré-história para a gente fazer o nosso passeio? Dentre os vários desafios aqui da pré-história, surgiu uma catástrofe natural. A gente não tem ideia de uma pandemia, mas uma catástrofe natural surgiu e os nossos ancestrais, o seu tataravô, que estava ali, né, ele teve que resolver um problemão. O problema era esse aqui, ó. Um vulcão na Indonésia, há cerca de 70 mil anos, cobriu a Terra por 5 anos com uma poeira nuclear, né, uma poeira tóxica, vamos dizer assim, na falta de um termo melhor para simplificar. E restaram apenas, nesse período, isso quem dizem são os estudiosos da genética, eles percebem um afunilamento no material genético, eles percebem que existiam só 10 mil pessoas, 10 mil seres humanos, há 70 mil anos, na nossa pré-história. Isso daria
para colocar essas 10 mil pessoas no estádio aqui, que está próximo a gente, né, no Hotel Vitória da Ponte Preta, o Moisés Lucarelli, ou para colocar toda a humanidade no Brinco de Ouro, para quem prefere o Guarani. Né? Então, cabia todo mundo lá. E esses caras tiveram que sobreviver. Hoje, a gente sabe, nos estudos de história, de antropologia, que a grande virada do ser humano nessa época foi a capacidade de desenvolver símbolos. Outros hominídeos, como os neandertais, eles tinham cérebros maiores do que o nosso. Mas eles não foram capazes de desenvolver símbolos, de atribuir a objetos e a desenhos significados. E possivelmente não sabiam nem falar como a gente fala. Eles emitiam ruídos. Então, houve na pré-história uma transição. Alguém soube se comunicar. Essa é a primeira lição que eu acho que a gente tem que guardar de hoje. Numa crise, você precisa aprender a se comunicar e a se comunicar de maneiras diferentes. Aí eu acho que a apresentação e o debate aqui sobre as ferramentas digitais fazem todo sentido, mas esse debate já existia lá na pré-história. Deixa eu dar um salto, vamos para a Idade Média. Começo da Idade Média, século VI, eu estou no Império Bizantino, esse mapa que você está vendo aí. O imperador que aparece aí, o Justiniano, ele era o imperador do Império Bizantino, muito poderoso, decidiu que ele ia conquistar toda a parte ocidental que havia sido perdida. E aí ele teve que se deparar com uma peste. Nós temos uma peste, que é exatamente a mesma bactéria causadora da peste negra no fim da Idade Média, causa uma peste no início da Idade Média. E promove uma mudança. Esse Império Bizantino, que tinha construído coisas grandiosas, como a Catedral de Santa Sofia, em Constantinopla, atual Istambul, teve que se reinventar. Boa parte da população morreu. Aquele projeto de conquistar o Ocidente, de fazer franquias no Ocidente, faliu. Né? Ele não tinha mais como expandir o negócio naquele momento, e ele teve que se virar, reorganizando tudo. O Império Bizantino conseguiu fazer isso, sobreviveu por mais 900 anos. E a Europa entrou num processo feudal. Os cristãos da Europa se viram invadidos por reinos politeístas bárbaros, né? Os anglos, saxões, visigodos, ostrogodos, a realidade mudou. No fim da Idade Média, mais ou menos aí 900 anos depois desse período, o Dürer, um pintor do que a gente conhece hoje por Alemanha, retratou os 4 cavaleiros do Apocalipse. Por quê? Porque ele estava de olho exatamente no que estava acontecendo naquele momento. A peste voltou e matou 1/3 do continente europeu. Quem fez uma leitura errada da realidade se deu mal. Quem achou que era o fim dos tempos, que eram os cavaleiros do Apocalipse, extinguindo a raça humana, se deu mal. Era importante fazer uma leitura a partir dos valores que se carregavam, os valores cristãos, no caso da Europa, mas não uma leitura errada, uma leitura acelerada. Quem negou o problema, morreu. Quem achou que o problema era exageradamente cruel, perdeu a oportunidade de avançar. Olha só o que eu estou mostrando aí. Esse é um mapa do século XV, logo depois da peste, a expansão das rotas comerciais na Europa, e se eu avançar um pouquinho mais, a expansão das rotas comerciais no mundo, o início das grandes navegações. Quem leu a realidade de maneira errada, negou a realidade, se deu mal. Não adianta a gente negar o Covid-19, né, pegando uma lição da Idade Média. Mas também não adianta levar o Covid-19 né, a um nível exagerado daquilo que ele também vai fazer. Eu ouvi gente falando que o Covid vai acabar com o capitalismo. Isso é uma bobagem, né, na minha opinião, não tem fundamento. Vou avançar mais um pouquinho, mais 2 passos. Aqui na Idade Moderna, os europeus, com seus impérios mercantilistas, chegaram na América, pegaram da América batata, tomate, cacau, milho, fizeram a vida na Europa muito mais legal, né, com chocolate, com batata frita, com milho, com tudo mais, pipoca, mas trouxeram para os indígenas na América, nós estamos falando de 80 milhões de pessoas, o vírus da varíola, o vírus da gripe e outros vírus. Isso foi uma catástrofe para as populações americanas, para as populações nativas. Como sobreviver a isso? Muita gente enfrentou o problema de cara, formaram exércitos e enfrentaram os europeus. A maioria morreu, e não morreu nem nos combates, morreu por conta dessas doenças europeias. Alguns sobreviveram, e a cultura deles sobreviveu. O professor da Unicamp, infelizmente já falecido, o professor Bruy, de História da América, disse que os indígenas que sobreviveram foram capazes de se adaptar. Eles fizeram uma leitura da realidade em que a resistência era necessária, mas não uma resistência direta. Eles desenvolveram uma resistência indireta e geraram a mestiçagem latino-americana. Então, o indígena sobreviveu porque ele não enfrentou de maneira ingênua, de maneira direta, o problema, a ameaça que ele tinha, mas ele enfrentou indiretamente. Mais uma lição para a gente. E, para terminar,
pensando na nossa era, no mundo contemporâneo, século XXI, todo mundo estava falando de indústria 4.0, todo mundo fazendo curso na internet, cursos presenciais sobre coaching, e aprendendo na internet das coisas, e aprendendo as fábricas inteligentes. De repente, vem a tal da pandemia, a gente subestimou, achou que não era nada demais, e o problema estava aí para a gente encarar. Aqui, pessoal, eu quero romper e finalizar já a minha fala com vocês com essa perspectiva de tempo. O século XIX nos ensinou erroneamente que o tempo é linear e que o progresso é contínuo e infinito. Então, a gente traz essa linha do tempo, que foi feita no século XIX, para a nossa vida, achando que a nossa vida sempre vai ser uma evolução contínua e linear. Mas basta, se você tem um pouco mais de idade, assim como eu, que estou chegando aí nos meus 40, né? Quando eu olho para trás, eu vejo vários tropeços. Quando eu era jovem, eu achei que eu não cometeria, né? Esses tropeços mostram que a nossa vida não é linear. A nossa vida tem avanços e retrocessos. E o tempo histórico é assim também. Então, esquece essa linha. E lembra disso aqui. A gente começou a minha fala com essa pedra. Lembra lá na segunda pergunta? Eu vou mostrar para vocês agora o resultado da enquete sobre o que era essa pedra. Tá bom? Vamos ver se vocês acertaram. A primeira pergunta vocês mandaram bem, acertaram. Agora você vai ter oportunidade de ver como eu enxerguei aqui aquela primeira pergunta e o que a audiência conseguiu ver. Eu perguntei o que era isso, depois de olhar para a pedra. E aí, vamos ver as respostas que vocês fizeram. Vocês vão responder agora, é isso? Vão responder agora, melhor ainda, tá? Então, antes que eu fale o que é essa pedra, você tem a oportunidade de responder. Eu vou tentar já mostrar o resultado para vocês. Não pode colar, tá bom? Fazer que nem eu faço com os meus alunos. Tem que responder o que você acredita. E resultado anônimo, ninguém vai ser exposto. Temos aqui 4 pessoas disseram que é uma pedra utilizada para sacrifícios rituais. 26, 27 pessoas, está subindo o número aqui. Um calendário dos povos indígenas da América. E a maioria, pessoal afiado aqui, a audiência aqui é afiada, uma representação do tempo para os astecas. Isso aí, se alguém te vendeu na Feira Hip, isso aí como um calendário asteca, volta lá na barraquinha e reclama, porque isso não é um calendário asteca, tá? Isso aí é muito mais do que um calendário asteca. A pessoa podia cobrar o dobro de você para enfeitar a sua parede se você comprou. Isso é uma representação do tempo. Esquece aquela linha do tempo lá de trás, pensa no tempo desse jeito. Quebra um paradigma aí, quebra uma forma de olhar para o tempo da humanidade e para o tempo da sua vida. O tempo para o asteca, acertou aí quem marcou essa terceira opção, 65%, ele tem ciclos de aproximadamente 50 anos. E o que acontece quando esse ciclo termina? Ele recomeça. Então, o tempo para o asteca, o tempo para o maia, não é uma linha como aquela que os europeus inventaram. Ele olhou para a natureza, ele viu o sol nascendo e se pondo todo dia, ele viu as 4 estações se repetindo todos os anos, e ele falou, o tempo deve ser assim. Então, os momentos de crise, os momentos de decadência, eles virão, a gente tem que esperar por eles. Né? Infelizmente, no século XIX, a gente criou essa imagem de que o tempo é uma linha de progresso infinito e que a vida só vai melhorar. Né? E aí a gente se frustra quando fura um pneu, quando temos um pequeno problema, e a gente fica absolutamente desesperado quando o desafio é grande como o Covid. O que eu tenho para trazer para vocês é isso. Né? A humanidade, ela pode ser marcada por um elemento específico. Para mim, e aí eu finalizo, a crise é o padrão. Desde o início da humanidade, sobrevive quem é capaz de superar esse padrão. Nós temos muitas perguntas, algumas sugestões aqui interessantes, a gente vai poder acompanhar, mas é importante, né, aprender com a pré-história. Capacidade da linguagem, de se comunicar. Na Idade Média, manter os seus valores, não negocie os seus valores, porque isso vai pesar muito. Quem flertar com outros valores nesse momento vai ser mal lembrado no futuro. Na Idade Moderna, saber resistir, mas não resistir de maneira ingênua, de cara aberta, de peito aberto. Resistências importantes e indiretas. E, atualmente, romper essa conexão, esse pensamento, esse paradigma do tempo linear e progresso eterno. Tá bom? Era isso que eu tinha para vocês, espero que tenha acrescentado. E eu vou chamar o Henrique agora, que ele tem uma surpresa. Vai lá, Henrique. Olá, gente. Espero que tenham gostado. Chamei também a Fabi aqui à frente. E a gente queria tratar de forma breve, dar uma contextualizada no que é o evento online, tá?
E, para isso, uma palavra que me vem à mente, depois dessa apresentação, é mudança de mindset, quebra de paradigmas. O Gustavo usou isso, novos tempos, né, incertezas. E o que mais se está vivendo hoje, no nosso meio, especialmente no nosso meio de eventos, é a incerteza. O que será o amanhã? Especialmente a parte hoteleira, agências de turismo, toda a parte de serviço que atende os eventos, tanto empresariais quanto festivos. Uma coisa interessante disso tudo é, o que fica dessa apresentação? A capacidade de adaptação. É isso que determina o sucesso ou o seu insucesso. Tá? E a gente está aqui para tentar trazer um pouco do que pode ser feito em meio a tudo isso. Tentando nos adaptar a uma nova realidade. 4 meses atrás, era improvável se imaginar a situação como ela se dá nesse momento. É impossível. Se uma pessoa tentasse ilustrar o hoje, você falaria que ele é louco, né? Que o cara não está passando bem, que ele está num extremo, né? Ele não está sendo razoável. E eu gosto muito, vou citar uma pessoa que eu tenho aprendido a admirar pelas suas atitudes fora do âmbito profissional, que é o Bill Gates. E o Bill Gates já afirmava que o grande risco que a humanidade sofria era de um vírus, né? E por coincidência isso está acontecendo, e até por conta disso é engraçado essa afirmação dele. Tem muita gente fazendo uma perseguição, né, no meio virtual, dizendo que ele protagonizou tudo o que está acontecendo. Tá? Então, gente, a gente está nesse momento de adaptação, momentos de incerteza, e basicamente, para a gente se adaptar a essa realidade, eu queria trazer para você uma forma de olhar para o evento online simples. Tá? Então, na base, a gente tem recursos básicos. O que a gente precisou ter aqui, que é básico e essencial para a realização do evento? A gente tem a energia elétrica e a internet. Tá? A energia elétrica é essencial. Uma oscilação de energia significa que o seu sinal, de repente, caiu. E se o seu sinal cai quando você está falando, no caso, o meu sinal cai, como sendo apresentador, isso vai afetar mais de 100 de pessoas. Tá? Então, esse é o princípio básico desse tipo de evento. Né? A energia elétrica, ela nunca pode falhar. Você não pode ter uma falta disso, assim como a internet. Então, de que forma a gente busca atuar junto a isso? Aqui na sala, aqui no hotel, nós temos um gerador, que ele passa a atuar após 30 segundos, do momento da queda. Claro que 30 segundos num evento online é uma eternidade. E para isso, a gente conta com no breaks, para tentar, né, amenizar a oscilação de energia. Então, a falta de energia está coberta por um gerador. A oscilação de energia está coberta por no breaks, que vão garantir o funcionamento dos equipamentos essenciais. Internet, eu preciso de um link de internet maravilhoso, nossa, 1 giga de internet de download, 1 giga de upload, isso nem existe no Brasil. E é interessante que você não precisa de tudo isso. O que você precisa é de uma conexão estável, porque a energia pode não falhar aqui, mas se o link oscilar, isso é um problema. Então, o espaço precisa estar preparado com internet adequada. E você pode trabalhar com um link redundante de internet, né, via 4G, via satélite, aí vai do budget do evento. Tá? Isso a gente não tem como estimar, como prever. Cada evento tem a sua realidade, cada evento tem seu budget, tá? Cada evento tem a sua importância. Eu vi uma foto até essa semana de uma pessoa conhecida e ele estava em reunião com o CEO da Microsoft, com o VP de uma das áreas e mais alguns executivos. Então, uma reunião dessa
vale bastante, né? O valor homem-hora é extremamente alto. Então, uma boa conexão com a internet é mais que uma obrigação, principalmente para um evento tão importante. Então, vai da importância do seu evento. E da mesma forma, o áudio, gente. O áudio, ele tem que ser adequado. E a gente bate muito nessa tecla, e por que é que as ferramentas que a gente já conhecia, que a gente já utilizava antes, já entendiam isso? Você, quando fazia uma ligação no WhatsApp, e o áudio se mantinha e o vídeo apagava, o que estava acontecendo? O sistema automaticamente, quando tem o nível de conexão em queda, ele prioriza a transmissão do áudio. Porque um áudio, ele garante a sua atenção, ele garante o entendimento da mensagem, ou seja, ele garante o principal. Se você não tiver o áudio, o vídeo não serve de nada. Ok? Então, é nessa linha estrutural e crescente que a gente caminha. O vídeo é importante? Claro que é extremamente importante. E é engraçado que aquilo, quando você tem por obrigação energia elétrica, internet e um áudio adequado, como sendo a base, a essência daquilo que a gente precisa, o vídeo fica de lado? Não, é no vídeo que a gente vai, de fato, mexer. Então, eu posso ter uma iluminação básica, uma iluminação completa. Hoje, a gente estávamos numa reunião, numa videoconferência, e eu usei como exemplo, falei, gente, parece bobagem um refletor me iluminando aqui, tentando extrair o básico de um bom sinal, mas se olhem na reunião, vejam as sombras. Né? Eu até brinquei com uma pessoa, falei, olha, no seu caso, fulano, a luz está aqui à sua direita, porque você vê a sombra do lado direito, né? A pessoa quando mexe, você vê onde vai escurecer, o que está visível mesmo, o que não está. Então, isso é fundamental. Então, a gente trabalha e o que a gente está oferecendo, tentando trazer algo profissional, ligado ao vídeo. Então, eu preciso de uma câmera profissional, eu tenho uma mesa de corte, eu tenho tudo apropriado para quê? Para que a imagem esteja ok. E quando eu falo de, eu tenho TVs, eu tenho... mas espera aí, isso está ligado ao que ao vídeo? É uma TV de retorno. Se a TV não está posicionada numa altura e numa posição adequada, como eu tenho aqui à minha frente, eu não vou poder estar olhando para a câmera. Sabe aquela coisa de, dei uma coladinha aqui, dei uma olhadinha, deixa eu ver minha anotação. Isso pode ser feito de forma muito mais profissional. Eu não vou ter um teleprompter aqui como na TV, né? Em que o apresentador ele está lendo o roteiro. Não é essa a situação. Mas eu posso ter uma câmera de retorno, uma câmera que me proporciona uma imagem boa estando ao lado da minha TV de retorno. Tá? Eu queria falar um pouco sobre, nessa linha do que é o básico do que eu preciso ter no evento, agora focar na ideia de ferramentas outras. A gente tem agora aqui, e vocês podem ter achado estranho, mas era tudo programado, tá, gente? Não foi uma adaptação, foi um improviso. Eu adentrei aqui na sala com a Fabiana e eu estava arrastando uma poltrona. Tá? Eu estava arrastando fisicamente uma poltrona. Por que eu estava fazendo isso? Porque, na verdade, na introdução do nosso evento, quando a Fabiana fez a abertura, ela estava na sala ao lado, usando um recurso muito novo, muito tecnológico. Tá? Foi criado, a técnica, em 1970 ele começou a ser utilizado, né, na televisão. A técnica deve ser mais velha ainda, em que eu tenho, por meio do chroma key, a inserção de uma imagem sobre outra. Então, ela estava na sala ao lado, presencialmente, e agora, nesse momento, ela está ao meu lado. Fútil, desnecessário, depende. Se o seu presidente está do outro lado do planeta, ele não precisa se deslocar até o seu evento para comparecer ao evento. E é engraçado para a gente que está no staff, quando você está ali e você sabe que o presidente vem, normalmente as pessoas estão tensas, elas estão preocupadas. E hoje em dia é muito mais viável a participação. Né? Tudo o que está acontecendo e esse momento fizeram com que a gente acelerasse esse processo de mudança. Muitos julgavam, por exemplo, meses atrás,
que 80% dos empregos deixarão de existir é algo que está muito distante. Hoje, as pessoas já acho que não falam com tanta segurança. As pessoas já estão revendo muita coisa, porque muitos paradigmas estão sendo quebrados com tudo o que está acontecendo. Então, isso, por exemplo, é uma ferramenta daquilo que é viável, aquilo que é possível para o seu evento. Você tem inserção de uma pessoa que está fora. A apresentação do Gustavo, de repente, assim, a apresentação foi legal, foi muito boa, gostei. A gente bate muito na tecla, a gente tem feito uma série de reuniões com clientes, todas virtuais. E a gente tem falado, olha, se você não tiver uma boa pessoa à frente, não tem milagre. Se eu tiver um cara lendo apostila numa aula, como é que eu vou conseguir atrair a atenção de um adolescente de 18 anos de idade? Muitos de vocês têm filhos. E para quem é pai sabe o quão difícil é manter a atenção de um jovem adolescente. Criança, então, não tem nem o que falar. É mais difícil ainda. Então, ferramentas, quando se fala em ferramentas, gente, a gente tem o mundo como possibilidades. Porque tudo aquilo que existe, tudo aquilo que existia de possibilidade lá atrás, ela é aplicável hoje ao seu evento. Então, o Gustavo usou enquetes. Eu tenho opção de usar enquetes, de mostrar o resultado dessas enquetes para vocês que estão acompanhando. Boa parte dos apresentadores que são dinâmicos usam as enquetes para atrair a atenção do seu espectador. Então, toda e qualquer ferramenta que você tem, ela é adaptável, ela é passível de aplicação para um evento online. Seja presencial, ou seja essa brincadeira, essa aplicação, essa ferramenta localizada em outro espaço. Porque assim como nós tínhamos uma pessoa numa outra sala, inserida nesse ambiente, também é possível a gente usar isso da mesma forma. Hoje tivemos uma pergunta, de um cliente, levou para uma vendedora, eu tenho uma exibição de produtos para fazer do lado de fora da sala do meu evento. Olha, existe a minha resposta, existe a forma antiga e a nova forma de se fazer isso. A forma antiga eu posso virar aqui e falar assim, olha, vamos lá com a câmera. Tá todo um aparato em demonstração, bonito, numa mesa bonita, elegante. O pessoal veio trazer há uma semana, fez a instalação, a gente sai com a câmera e demonstra o produto. A forma mais atual de se fazer isso é você ter um vídeo demonstrando o produto no lugar que ele já estava, mas um vídeo bom, profissional, trabalhado, editado, e ele simplesmente é exibido aqui, agora. Então, eu faço simplesmente a chamada, olhem o produto, vejam essa minha nova solução. E você tem um vídeo profissional que dá um impacto muito legal. É claro que alguns sentidos estão se perdendo. O tato, num evento virtual, ele está cada vez mais limitado, ele está cada vez mais distante. Mas a visualização, o conhecer um produto, se feito de forma profissional, ele pode ser extremamente adequado e atender a sua necessidade. Então, eu penso em todas essas formas e olho para todos os eventos de uma forma que isso se enquadra em qualquer necessidade. E para se planejar um evento, é fundamental e necessário um bom planejamento. Então, para se vender uma solução, para atender a sua necessidade, o que primeiro a gente precisa, como parceiro do hotel, então, como espaço e como empresa audiovisual, é entender o que você quer nos detalhes, para que se faça um planejamento adequado. E esse planejamento adequado, ele envolve, por exemplo, e vocês estão vendo isso aí agora, a questão da segurança. Quando eu falo questão de segurança, é porque a gente está usando o webinar do Zoom. E muita gente, poxa, não, mas meu TI está preocupado porque o Zoom
teve informações reveladas, foi invadido, papapá. É interessante pensar, quem está no meio de software, né, sabe talvez olhar para essa situação com maior tranquilidade ou não, mas tempos atrás, e a gente tem aí na tela, teve uma situação de 2017 e uma situação de 2018. Não sei quantos de vocês se lembram que o Facebook foi hackeado e atingiu milhões de pessoas. E mais que o Facebook, só a Microsoft. Então, quer dizer, como é que o sistema operacional, que já rendeu bilhões de dólares à Microsoft, tem informações de segurança críticas roubadas? É complicado. A gente costuma dizer que quando o cara quer invadir alguma coisa, não existe o que se faça para impedir. A gente costuma brincar dessa forma. E o que faz com que essas empresas tenham a sua confiança não é elas passarem por esse tipo de situação, mas é como elas lidam com isso. Então, a Microsoft é conhecida por tentar blindar, por ser rápida, por reagir a isso. E é o que eles tentam vender depois de situações como essa. Muitas vezes situações que não são nem divulgadas. O fato é, o Zoom passou por um problema desse recente, lançou versões novas, está correndo atrás, está fazendo campanha de publicidade para reverter essa imagem que está um pouco queimada. Então, embora ele esteja na moda, o pessoal muitas vezes levanta essas questões. Por que eu estou falando isso? Então, quando você começa um planejamento, uma das coisas mais importantes nesse planejamento é a definição da plataforma que você vai utilizar. Só que para muitas empresas, a definição da plataforma ela depende primeiro de uma política global da companhia e depois ela entra na questão do que o seu evento necessita. Eu vou usar 2 exemplos. Amanhã nós temos um evento online no qual o hotel e a Saga são parceiros. Um evento da Share RH. Esse evento vai utilizar uma plataforma que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Uma plataforma que eu conheci 3 dias atrás. Então, testes foram feitos e todo esse equipamento e toda essa sala, da mesma forma como ela está sendo utilizada hoje para o nosso webinar, ela vai ser utilizada amanhã para esse evento da Share. Como as plataformas, as ferramentas, elas são abertas. Basta a gente adaptar, configurar, ajustar as configurações para que elas se comuniquem. Então, dessa forma, amanhã estaremos usando o Zoom para videoconferência, que é o que o cliente já utilizava, em paralelo com essa outra plataforma que é o Eventuals, onde o evento vai ser realizado, onde o cliente já havia divulgado, já havia contatado, né, o seu mailing, já estava gerenciando inscrições e tudo mais. Então, quando a gente pensa nisso, a gente começa a entender que não é a plataforma A, não é a B, não é a C, não é a D que é melhor. Mas qual é a sua necessidade, qual a necessidade do seu evento que você está precisando. Um exemplo também de um outro evento, de uma multinacional, que é o Webex. Tá? É um evento que vai utilizar o Webex. O Webex, ele não dispõe da ferramenta de tradução simultânea. E é um evento que vai ter tradução simultânea. Então, de que forma, tecnicamente, nós conseguimos viabilizar um evento para que ele tenha tradução simultânea? Então, nesse caso do Webex, é uma empresa global que vai realizar e que escolheu o Webex como plataforma. Tá? Então, isso é uma política que não é o escritório Brasil, o escritório América Latina que vai definir. Isso já é isso está além. Então, de que forma a gente consegue viabilizar essa necessidade do cliente da tradução simultânea? Tá? Então, a gente tem essas questões, sim, de segurança cibernética. Muitos ainda estão na dúvida, isso é um ponto crítico a se pensar. Só que hoje existem pontos de escuta eletrônica que a pessoa poderia gravar, existe o óculos que grava,
Isso já era uma preocupação, mas né, que estava meio que de lado. Hoje, isso está sendo retomado. Claro que é uma coisa a se dar importância, mas não acreditamos que seja um limitador tão grande assim. Tá? A gente queria usar um grande exemplo para tentar ilustrar, trazer para vocês as dificuldades que o evento online traz, que são basicamente as mesmas que nós temos numa sala de aula. Então, o que se nota em todos esses eventos online que têm acontecido? Primeiramente, tempo reduzido. A gente estava conversando sobre as aulas, aí você imagina, para um professor chamar a atenção do adolescente, como a gente comentou. As aulas, ela tem um tempo pré-definido. E elas, muitas vezes, têm ganhado 5 minutos de tolerância, no começo e no fim. Então, é fundamental um pouco de flexibilização. O que muitas vezes se faz, e o Gustavo usou na sua apresentação, é o uso de enquetes para quê? Para atrair essa atenção, e isso é um divisor de águas. Porque você que está ali, com o telefone no bolso, fone de ouvido, uma louça para lavar, um webinar para assistir, o que você faz? Você faz os dois. É o que normalmente as pessoas fazem. É o que eu já fiz em algumas situações. Então, cabe ao palestrante traçar uma linha e vai falar, olha, não, ou você senta e presta atenção, ou você não vai seguir a linha de raciocínio e não vai acompanhar nada. Você não vai conseguir fazer os dois. Então, essas enquetes são fundamentais. E têm sido utilizadas largamente por palestrantes, que a gente tem visto, palestrantes que já estão acostumados a esse perfil de evento, e isso também tem sido utilizado em sala de aula. E o visual gráfico adequado ao público. Cada público tem uma necessidade. Certo? Então, cabe ao material trazer um pouco desse chamariz. Elencar imagens, tratar isso visualmente para que as pessoas se sintam atraídas pelo que elas estão vendo. E, por último, a interação com o público. Uma coisa interessante que eu também descobri, conversando com o Gustavo, é que muitas escolas estão exigindo que os alunos habilitem seu vídeo para participar da aula. Isso é essencial, porque nós estamos num webinar. Num webinar, não é possível que eu veja vocês na tela. Na semana passada, quando nós fizemos nosso outro evento, né, que era, no caso, uma videoconferência, eu tinha aqui, em uma das telas, né, de retorno, infelizmente, era só uma tela de 55 polegadas, mas podia ser um painel com isso projetado inteiramente, né, para que eu visualizasse o rosto de cada uma das pessoas e pudesse chamá-los pelo nome. Então, às vezes eu estou aqui e falo, e aí, e você, fulano, o que você está achando? Você está gostando? Então, essa interação é fundamental. Você está ali de olho, igual em sala de aula. Porque se você perder o fio da meada, o professor te faz uma pergunta, você vai perguntar o quê? Você está morrendo de vergonha. Então, isso te traz para junto do conteúdo, para junto do que está sendo colocado. Então, basicamente era isso que a gente tinha para trazer. Eu queria deixar vocês todos à vontade para nos contatar. Tá? A gente vai abrir para perguntas, mas para não nos delongarmos, a gente vai responder apenas 4 perguntas. Tá? Então, para quem quiser, fique à vontade para mandar via chat as perguntas. Todas as demais perguntas, seja para a gente, para a Rede Hotel, Rede Vitória, para a Saga ou para o Gustavo, elas serão respondidas individualmente, vocês podem ficar tranquilos. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Semana que vem, nós teremos um novo webinar, também na quarta-feira, também às 15 horas. A gente vai ter uma estrutura ainda maior, um pouco diferente, numa sala grande. Tá? Então, vocês todos receberão os convites para esse webinar e a gente vai tentar trazer aí um outro contexto para evento híbrido, no caso, né, sendo uma sala maior, com a possibilidade da participação de
de pessoas em loco e pessoas online. Tá ok? Então, fica o convite, já adiantando, então, quarta-feira, às 15 horas. Tá ok? Agradeço a atenção de vocês, então, e a gente está disponível aí para pergunta. Vamos lá. André Monteiro, vocês estão utilizando o gerador? Nesse caso aqui, André, o gerador, ele é fixo, instalado do hotel. Tá? Então, sim, ele está em uso e ele aciona automaticamente no momento que existe a falta de energia. Dentro da sala, a gente conta com bancos de no-break. Tá ok? E é o que a gente está recomendando para os eventos. Então, no-breaks direcionados para não termos problemas com oscilação de energia e o gerador, que é o que o hotel tem, ele atua na falta. Então, temos as duas opções aí, né, para evitar a falta e a oscilação de energia. Qual a quantidade de megabytes de internet que vocês estão utilizando na sala? Olha, aqui a gente está com um link bem tranquilo, tá? A gente está trabalhando com folga. Por quê? Porque a gente não tem eventos nas salas ao lado, tá? Falando da realidade do evento em si, toda a conta ela vai do evento. Então, é uma videoconferência. Se eu tenho aqui uma videoconferência com 10 pessoas à mesa e eu inventar de que cada um vai estar no seu notebook para que todos tenham a sua imagem capturada. Imaginar uma situação hipotética aí de um formato que a gente pode dizer que está sendo utilizado em algumas empresas, tá? Porque o pessoal, nessa quarentena, muitas vezes está afastado, tem pouca gente no escritório e às vezes as reuniões são assim. Você tem um espaço, 10 pessoas, cada um na sua doca trabalhando. Se as 10 são videoconferência, você tem 10 links que vão estar utilizando tanto o download quanto o upload. Então, a orientação que a gente tem dado sempre é, a conta, tome cuidado, tem que ser upload e download para todos os pontos de acesso do evento. Então, se eu tenho 10 pessoas, cada um com o seu notebook, os 10 trabalhando, são 10 pontos de acesso. No caso aqui, somos 3 pessoas, 1 ponto de acesso. Porque tudo isso está indo para uma câmera, está indo para computadores, e desses computadores, a gente faz a transmissão de forma profissional após uma mesa de corte. Tá? Então, é 1 ponto de upload e download. Então, vai de cada evento. Mais uma pergunta aqui. Vamos lá. É possível passar via slide on time o resultado da enquete? A enquete é uma ferramenta do Zoom. Gente, a gente consegue mostrar aí o resultado de uma enquete, por favor? Bom, estão todos vendo, certo? Essas enquetes utilizaram o Zoom, tá? Então, a gente tem de forma fácil no aplicativo um botão. É pura e simplesmente um clique. Share Results. Acabou. Todos os resultados passam a estar compartilhados. Tá? Então, todos passam a ter acesso. Claro, existem ferramentas que fazem isso também, como eu disse. E todas as outras ferramentas que existem, que já estavam disponíveis, elas podem, né, se adentrar a uma reunião online. Tudo depende de planejamento. Então, nesse caso, sim, era a ferramenta do Zoom que está sendo usada da enquete. Henrique, só atrapalhando, acho que aquela primeira pergunta também, eu estou achando que é bem interessante. O maior problema que vejo é como garantir a internet dos clientes. Não consigo garantir a estabilidade por parte deles e isso pode prejudicar a transmissão do meu conteúdo. Alguma orientação? Sim, orientações básicas, e eu vou citar de novo o evento de amanhã, que é o evento que nós estamos apoiando. Esse evento, gente, vai ter como palestrante uma pessoa da Mondelez. Esse palestrante, ele está onde? Ele está na sua casa em São Paulo. Então, primeira preocupação, quando a gente olha para a base da energia e da internet.
Primeira preocupação, energia elétrica. Ele vai estar usando o celular ou notebook, fazer uma transmissão simples? Sim, ele está na casa dele. Logo, ele não precisa de um no-break, porque tanto o celular quanto o notebook tem sua bateria própria. Então, a energia elétrica está garantida, você não vai ter problema nenhum. O grande ponto é a internet, no caso de ser uma internet residencial. Tá? Os links, por mais básicos que sejam, eles já garantem uma qualidade aceitável, adequada para uma pessoa participando do webinar. Não há problema nisso. É claro, ele tem 5 filhos, os 5 estão no Netflix, a esposa está trabalhando numa outra videoconferência na sala ao lado e ele está no escritório. Opa, peraí, qual o tamanho do link de internet que esse cara tem? Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, tudo tem um limite. A maior recomendação que a gente dá é desligue o seu Wi-Fi e faça a conexão cabeada. Para alguns, isso já é coisa ultrapassada, mas tudo que é sem fio, ela depende de fatores externos que não estão no seu controle. Então, eu estou usando o microfone sem fio, Fabiana e Gustavo estão com um. É complicado, porque com as TVs digitais, você tem muita interferência na questão dos microfones sem fio. Se fosse olhar por esse lado, o recomendado, o mais garantido, seria o microfone cabeado. Tá? Então, a recomendação é desligue o Wi-Fi, conecte via cabo, se conecte via cabo, porque isso evita oscilações, e garanta que o seu celular e notebook estejam com a bateria cheia. Como é feita a redundância de internet? 2 provedores de internet distintos com a mesma capacidade? Vamos lá, eu vou usar um exemplo profissional, primeiramente. Tá? Na Saga nós temos, isso na sede da empresa, nós temos 2 links de internet. Um Vivo, o outro é Claro, que agora é NET, né? que é NET, que agora é Claro. Então nós temos 2 links de internet. Esses 2 links entram em um aparelho que é um roteador dual. Tá? Então, eu tenho esse aparelho que ele intercala o link de internet de acordo com o nível de conexão. Então, de repente, caiu a conexão de um deles, automaticamente pode assumir o outro. Tá? O que acontece? Nesse caso, o meu gargalo está desse aparelho para frente. Da parte externa, tendo 2 links, estão ok. O que a gente tem trabalhado, isso seria o ideal. Agora, quem é que tem um roteador com a capacidade de receber 2 links de internet e distribuir a internet para a sua rede interna? Isso é difícil de encontrar. Isso é muito complicado. O que a gente tem feito em evento é o quê? Eu tenho uma segunda máquina, um segundo notebook. A esse notebook, eu tenho um modem 4G. Esse modem 4G, gente, lembrando, o que é um modem 4G? É um aparelho próprio com um chip que faz a conexão via 4G. Não é eu pegar meu celular e rotear a minha internet com o vizinho. Isso tem suas limitações, especialmente porque é sem fio, para sem fio, e a coisa complica. Não, é um aparelho 4G. Esse aparelho ele tem uma antena externa. Então, a gente tenta atuar de que forma? A gente coloca num tripé essa antena, ela é elevada, de preferência, o quanto mais alta possível, procurando o sinal de conexão do 4G mais alto possível. Então, se a barrinha de sinal estiver cheia, ok. A gente sabe que tanto o Wi-Fi quanto o 4G, quando o sinal está baixo, é horrível você tentar conectar a internet. Porque o sinal tem hora que ele carrega rápido, aí ele para, e conecta, e para, e você fica louco. Então, a gente faz essa conexão. Então, quer dizer, eu tenho 2 notebooks. Um, no caso, de uma rede local, cabeada, que é o link principal, e de forma redundante, totalmente em paralelo, eu tenho esse 4G. Cada um pode ser configurado com uma conta. Vamos imaginar no Zoom. Eu seto lá que os 2 são palestrantes. Eu deixo os 2 conectados à sala. Ou seja, eles estão conectados ao Zoom, que é uma ferramenta que está na nuvem.
Se um palestrante cai, assume o outro, que também está aqui. Então, essa é a forma como a gente tem trabalhado. Claro que para eventos maiores, existem soluções extremamente confiáveis. Então, você tem Multilink, você tem várias soluções via satélite, e aí vai do budget do seu evento. Tem soluções que são bem caras, e é o que eu falei, né? Você tem uma reunião com o CEO, com o VP, de repente vale o investimento, né? Mas a solução mais adequada que a gente encontrou e viável para o dia a dia é essa. Inclusive, vale a pena comentar que a gente usa essa solução em uma mineradora que tem sede no Rio de Janeiro e em Minas, e a gente realiza os eventos mensais deles de Town Hall. Então, ora é em Minas, ora é no Rio. Então, a gente já tinha isso, já temos isso, né? De muito tempo, de longa data, atendendo esse evento. Então, você tem a fábrica, o evento numa fábrica, está sendo no Rio, ok, todo o aparato que a gente está usando aqui lá, numa proporção maior, porque a gente também tinha lá as pessoas sentadas no auditório, e esse sinal era transmitido para o outro estado, para a sua outra planta. E nesse caso, a gente já usou inúmeras vezes, já usava o link 4G como redundância. E até é engraçado que em uma das plantas, o pessoal de TI tinha lá, teve lá alguns problemas, eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras, que isso vai ser gravado e vai estar no YouTube, já tivemos alguns problemas em mais de uma data de realização desse evento, e o sinal que era para ser redundante passou a ser o principal e rodou o evento todo, que é cerca de 1 hora e meia, então no sem fio, no 4G. Não é o recomendado, não é o ideal, isso é para ser a exceção da exceção. A gente tem que trabalhar pensando sempre no notebook principal. Mais uma pergunta? Eu queria ler, Henrique, que eu acho bem pertinente essa pergunta aqui. Sempre faço pelo menos um evento ao ano no Vitória Hotel. Para este ano, gostaria de saber se vocês ainda têm uma perspectiva de fazer eventos presenciais. Muito oportuna a pergunta, né? Eu acho que é a dúvida de todos os clientes, né? De todos nós. Mas o que eu queria colocar aqui, duas situações bem importantes, né? Todo mundo está acompanhando pela mídia, né? Tudo o que o governo, principalmente o governo do estado, está gradativamente liberando os estabelecimentos para funcionar. A hotelaria, ela já teve essa permissão. Obviamente, com um certificado que já foi emitido de todos os nossos hotéis, inclusive aqui pela Prefeitura de Campinas, né? Nós passamos todo por um cadastro, é uma declaração de estabelecimento responsável. Depois eu posso mandar aqui para a equipe comercial e ela passar para vocês. Então, além desse cadastro que nós fizemos, ou seja, que todos os estabelecimentos, todos os nossos hotéis estão certificados e que vamos garantir que todos os protocolos exigidos, né, da área de hotelaria sejam cumpridos. Então, isso vai tá visualmente, né, também em todas as áreas aqui do hotel vai estar exposto. E durante esse período em que os hotéis, 2 de nossos hotéis, inclusive, passaram um período de 2 meses fechados, os outros trabalhando realmente com o mínimo, né, de ocupação, que foi, inclusive, até para atender a possível demanda que deveria em questão dos profissionais de saúde, enfim, e, obviamente, de outras questões que uma tripulação aérea, enfim, a gente não podia deixar de atender esses segmentos, né? Então, o que eu queria colocar? Que neste período, nós passamos por todas essas adaptações. Então, nós já temos todos os protocolos de acordo com a vigilância sanitária, com o Ministério da Saúde, tudo que foi publicado pertinente à hotelaria, né, e serviços de restaurantes também, nós já estamos seguindo esses protocolos. Inclusive, não só aqui dentro, estruturalmente, né, por exemplo, como a colocação de dispenser de álcool em todas as salas de convenções, nas áreas sociais, nos elevadores, o uso de máscara dos nossos funcionários. Já refizemos todo o layout
das nossas salas de convenções, considerando o distanciamento mínimo, né? Então, por exemplo, uma sala que antes eu colocaria 30 pessoas em U, a gente refez, então não vai caber mais 30, vai caber 12. Então, todos os cuidados, toda a comunicação do hotel que pôde ser feita, está, né, ainda concluindo, aí toda a implantação de informação do hotel, seja no apartamento, seja na sala de eventos, usando o QR Code para eliminar toda a parte de papel dessa comunicação, está sendo feita. O reforço, né, em várias áreas, sempre relembrando o hóspede, uso de máscara, lave as mãos, use o álcool gel. Todos esses procedimentos que a gente tem visto aí bastante na mídia, né? A questão dos alimentos, então a gente já formatamos opções de refeições, de coffee breaks servidas em lunching box, serviços de buffet. No momento, a gente sabe, né, está suspenso, mas servimos o à la carte. Então, assim, a gente acredita que, obviamente, tão breve a gente não deva ter eventos tão grandes, convenções tão grandes. Mas eventos menores, né, com certeza, presenciais, nós já estamos preparados para poder atender e temos esses certificados, né? E, claro, a gente vai ter que acompanhar, é o que a gente tem falado todos os dias com a equipe, com o cliente. A gente realmente vai acompanhar diariamente toda essa evolução e a mudança. Talvez, se esse quadro que nós temos hoje mudar, a gente possa receber alguma informação contrária e, de repente, isso tudo mudar. Mas, a princípio, nós já estamos aptos a fazer eventos, reuniões menores, né, considerando todos esses protocolos, né, recebendo os nossos hóspedes também no apartamento com todo o protocolo, café da manhã servido no apartamento, né, não tem refeições aqui na área, os serviços como academia, spa, outras áreas de lazer ainda por enquanto não podem ser usados, e estamos seguindo a cada dia, a cada liberação, esses protocolos, né? E então a gente está acompanhando de perto e assim que a gente tiver, né, outras liberações de áreas como restaurante, a partir da semana que vem, né, a gente sabe que a prefeitura liberou a abertura dos restaurantes, pelo menos para o almoço. As outras refeições a gente tem feito via delivery, ou a pessoa também pode vir retirar. Enfim, então estamos seguindo todos os protocolos. Essas informações mais completas, se vocês quiserem, a gente tem a equipe comercial que está acompanhando aqui com a gente também, e podem estar disponibilizando todo esse material. E realmente, assim, a hora que vocês puderem, né, estarem presentes aqui conosco, vocês vão ver todas essas adaptações, alterações que nós fizemos. E o nosso departamento de marketing também está trabalhando em cima disso para a gente comunicar aos nossos clientes, né? Então, a hora que a gente estiver redondinho com todas essas artes visuais prontas, a gente também vai colocar nas nossas mídias, né? Para vocês acompanharem, estarem inteirados com todo esse requisito de segurança que os hotéis já estão tomando, tá bom? Bom, gente, basicamente era isso, tá? Todas as perguntas nós vamos responder utilizando a própria plataforma, então isso logo após o evento a gente já responde a todas, tá ok? Esse vídeo, esse webinar, ele vai poder sim ser assistido posteriormente, ele vai ser publicado nas nossas redes sociais e compartilhado com vocês, amanhã ele já estará disponível, tá ok? Da mesma forma, o vídeo da semana passada, ele já está disponível. Eu estava brincando com a Fabiana antes, falando, nossa, era uma reunião com um cliente, no dia seguinte virou uma apresentação para 25. Tá? Então, o vídeo está disponível, nos perdoem qualquer problema, né, técnico que pode acontecer. Qualquer dificuldade, e nos vemos na semana que vem. Queria reforçar novamente aí o convite do Henrique, vocês vão receber, então, na próxima quarta-feira, dia 10, às 15 horas também, a gente vai estar trazendo outros temas para poder debater, que é um assunto muito importante. Eu sei que, assim como nós, os clientes também, né, devem ter muita dúvida, muita pergunta sobre questões de reuniões híbridas, né, eventos virtuais. E a gente acredita que, pelo menos aqui, durante aí alguns meses, ou até o final do ano, enfim, vai ser uma solução muito utilizada pelas empresas, pelas escolas, pelos nossos clientes, enfim.
Então, a gente quer estar contribuindo, né, com isso, né, Henrique? O que a gente puder fomentar e trazer, né, mais ideias. Queria agradecer o Gustavo também, que foi bem bacana, muito legal. Tinha coisas que eu não sabia, achei interessantíssimo. Mas também trazendo essa forma, né, do que fazer, de usar alguma ferramenta para poder atrair, né? Então, são coisas que antes a gente não costumava usar. A gente simplesmente se conectava numa plataforma, falava lá com o seu cliente ou com o outro seu colega de trabalho, enfim, e a gente resolvia. E hoje a coisa está um pouquinho mais complexa, mas é muito bom, porque a gente vai estar aprendendo junto, né? Nós, como os hotéis, também a oferecer essas soluções, né? Seja em equipamento, seja na parte, como eu falei, de A e B, né? Todas as adaptações que estão sendo feitas, distanciamento, né? Então, tudo que a gente puder estar fomentando e trazendo isso para vocês, né? Para que seja realmente uma solução, a gente quer estar contribuindo para isso. Tá bom? E agradecer mais uma vez aí a participação. Espero que tenha sido esclarecedor, tenha ajudado bastante. E a gente se vê, então, na próxima quarta-feira. Obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Boa tarde, então. E lembrando também que na semana que vem a gente vai ter a tradução simultânea ativa, né, durante o evento. Então, nós vamos ter momentos em que a gente vai utilizar. Então, o pessoal lá do coletivo de intérpretes estará nos apoiando também nesse evento. Tá ok? Então, até semana que vem. Muito obrigado a todos. Até logo.